dificuldade de compreender a doutrina de uma forma contextualizada, Kardec nos faz lembrar o conhecimento do perispírito, diz Kardec, através dos nossos irmãos que vieram trazer essa obra maravilhosa. Está a chave de inúmeros problemas, até hoje insolúveis. Percebam, Kardec está escrevendo lá no século XIX. E se nós observarmos no nosso cotidiano, na nossa vivência, ainda temos muitas situações de problemas físicos, espirituais, psíquicos, que muitas das vezes nós não sabemos, ou não se tem soluções, ou os problemas ainda continuam meio sem entendimento. E, mais uma vez, a doutrina espírita, Kardec vem e diz, olha, conhecimento do perispírito, ou seja, é preciso conhecer para além do corpo físico. É preciso que nós tenhamos uma visão mais ampla de que nós não somos só essa parte biopsíquica, apenas físico, mas tem outros elementos que são muito importantes para compreender esse comportamento maior que somos nós. Né? Nós temos aí o corpo físico, para a doutrina espírita, o perispírito, que aí é a casa, de certa forma, comporta diversos outros corpos, e nós temos o corpo espiritual. E quando a gente olha para essa infinitude, a gente diz assim, mas o que somos mesmos? Nós somos esse composto. Corpo físico, são dimensões diferenciadas, vivências diferenciadas, corpo perispiritual, ou seja, o perispírito, e o nosso espírito. E nós somos essa grandeza da obra divina, que muitas vezes nós não queremos ter atenção, mas o somos. E quando nós entendemos como que o perispírito, ou como o comportamento do nosso campo físico, ele tem um reflexo, ou tem correlações com todos os nossos outros campos magnéticos, nós vamos observando a importância de perceber o que significaria entender os nossos outros corpos, os corpos espirituais, para viver uma vida mais significativa, sem muitas amarras. E em Gênesis, no capítulo 1, no item 16, Kardec vai trazer uma outra informação. Ou seja, eu estou me referindo a Kardec porque é o nosso benfeitor da codificação. Mas a gente sabe que é um campo espiritual, foi um movimento dos espíritos que trouxe todas as informações. E ele diz o seguinte, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos pela lei da matéria, tão só pela lei da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio da comprovação. E muitas das vezes nós esquecemos que a doutrina espírita é um tripé. Ciência, filosofia e religião. Esse tripé, ele tem que ser analisado por nós no campo de perceber que não são apenas as situações que nós colocamos do ponto de vista das religiões e das religiosidades que nós vamos encontrando na vida, né? E, portanto, ao espírita é um convite, através dessa citação de Kardec, que nos é dado o convite de dizer, nós não temos por que desenvolver uma situação de intolerância religiosa ou de intolerância pelo outro, se nós compreendemos qual é a essência das informações que nos vêm do plano espiritual. Quando a gente começa a dizer assim, opa, eu não sou só carne, eu não sou só isso, cabelo, eu não sou só corpo, eu sou também um perispírito, eu também tenho e sou um espírito. Então, eu estou no corpo físico,
mas, né, eu sou uma divina presença, assim como eu agradeço muito a divina presença de todos nós nessa noite, nessa sala. E o nosso estudo, hoje, a nossa conversa. Eu gostaria de estar com todos nós aqui. Para mim, vocês estão aqui junto comigo no Centro Espírita. A nossa conversa de hoje, ela recai sobre um trabalho significativo de evolução em dois mundos, o capítulo 18, que é sexo e corpo espiritual. Não me pergunte se espírito faz sexo, eu não vou responder isso. Mas vou estar conversando durante todo o processo que eu estive com o André Luiz para fazer esse trabalho. Eu conversava com ele, eu disse, André, por que tantos elementos para explicar sexo e corpo espiritual? Porque na maioria das vezes nós não compreendemos o sexo, senão o ato da sexualidade, o ato de fazer com que dois órgãos, masculino e feminino, se encontrem. Quando o elemento sexo, ou o composto que é um crescimento de evolução de muito tempo, e a complexidade que tem, ele resulta de um crescimento, de um amadurecimento que vem desse corpo espiritual, ou, melhor dizendo, dos corpos espirituais, porque mesmo que a doutrina espírita apenas nos coloque a existência de três dimensões muito específicas, corpo físico, perispírito e espírito, é bem verdade que os estudos, o aprofundar sobre a gama da complexidade do perispírito, nós viemos tomar conhecimento, todos nós, isso é a nível de conhecimento praticamente didático, né? Está na internet, está nos livros, enfim, nós tomamos conhecimento que o perispírito é um composto de vários outros corpos. São corpos sutis, sim, são corpos que nós não conseguimos identificar e observar pelo olho, entre aspas, o olho nu, mas isso não quer dizer que ele não possa ser tangível, ser visto. E tem outros estudos que mostram a tangibilidade que é o composto perispiritual. Tá bom? Então, é para a gente começar a abrir o universo do nosso consciente e entendendo essa inter-relação entre esse corpo que nós temos, que é lindo, maravilhoso, que todos nós devemos cuidar bastante, porque é através dele que nós manifestamos o conhecimento, a grandeza de Deus através do nosso espírito. Nós vamos manifestar a divina presença espiritual nossa, né? E no agradecimento muito pela vida do Pai. E aí eu começo o nosso trabalho para pensar um pouco, que André Luiz, quando eu estava dizendo para vocês, eu conversando com ele, e eu perguntando as questões que são necessárias para a gente fazer uma compreensão boa sobre essa situação do sexo e o corpo espiritual. E André Luiz me dizia, Jorge, vamos começar então pelo automatismo e o corpo espiritual? Né? E a partir do automatismo e o corpo espiritual, por que a gente não dá uma passada para entender bem a gênese dos órgãos psicossomáticos? E eu, André, talvez isso seja uma boa, talvez seja legal para que todos nós possamos, na nossa conversa, durante a palestra, termos a possibilidade de perceber como essa gênese dos órgãos, né, psicossomáticos, eles nos ajudam a compreender esse processo do sexo e do corpo perispiritual. Então, começamos justamente por aí. Primeiro, a gente pensa assim, poxa, mas então o que é psicossomático? André Luiz, ele vai trabalhar com a ideia do psicossomático, isso aqui, essa indumentária, num processo de crescimento de todos nós. E aí ele vai trazer dois elementos que eu considerei fundamental para essa nossa conversa na noite de hoje.
O primeiro dele é justamente compreender a situação do órgãos, ou dos órgãos, do corpo espiritual e do corpo físico. No processo de entendimento do estudo de André Luiz, ele nos faz refletir não sobre o corpo diretamente já formado, mas ele passa pelos vários anélos de dizer e nos fazer compreender que há um processo de amadurecimento que vem através do campo mental, mas há condicionamentos outros anteriores que o meio terrestre ou a exterioridade do campo psíquico, ele precisa ser entendido. Aí ele vai nos mostrando com a grandeza do princípio inteligente desde o seu princípio, até o momento em que ele diz o seguinte: é assim que o tato, nasce, o princípio inteligente ele começa a fazer as suas primeiras percepções. Assim também, quando a visão se apresenta, o ser, no processo de crescimento, consegue ver a luz, consegue absorver o clarão. Olha a beleza como André Luiz vai encadeando o entendimento do princípio inteligente para a gente perceber a evolução até chegar nesse corpo que corporifica, o que traz a manifestação do nosso espírito na dimensão terrestre. E ele diz, olha, quando começa os primeiros movimentos da expressão desse campo através do olfato, começa também uma reexistência dos animais aquáticos. E ele vai trabalhando com essas várias esferas para nos mostrar, ou para nos fazer reconhecer que os órgãos que nós tomamos conhecimento hoje, eles têm um princípio muito antes. Por isso a importância de cuidar da vida. Por isso a importância da gente dizer assim, Senhor, graça te dou pelo processo da manifestação que eu tive em nascer. Porque o princípio inteligente que gravita ao longo das nossas reexistências, eles também passaram por vários momentos de resistir várias situações. E André Luiz traz, olha, isso tudo foi constituído com lentidão em razão do campo mental. Ora, o que André Luiz está nos dizendo? Que os órgãos psicossomáticos, portanto, isso tudo que a gente tem que é rápido, a gente vê uma criança nascer, não, isso aí já está tudo formado. O princípio inteligente que hoje nós reconhecemos, ele passou por milhões, né? Por milésimos de segundos na nossa intenção de pensar como isso se constituiu, nós temos milênio de eternidade no crescimento de nós mesmos. Por isso que, na maioria das vezes, mesmo não querendo dar muita bola para o corpo físico, nós precisamos pensar. É a ele, no processo de somatização, psicossoma, portanto, que eu preciso compreender o quanto foi importante para esse movimento do princípio inteligente para que hoje estivéssemos esse modo, essa feitura, essa forma que traz para nós uma vivência diferenciada de corpo para corpo, mas sempre se mantendo praticamente numa mesma formatação, no mesmo campo morfogenético. E, mais uma vez, eu quero chamar a atenção para essa situação, quando André Luiz nos diz, olha, os órgãos do corpo físico e do corpo espiritual e do corpo físico, eles foram constituídos em uma lentidão. Em razão de quê? Do campo mental. E vocês já estão querendo, talvez, ir adiante e dizer, pô, Jane, mas vamos aí, agiliza esse troço? Diz logo como é que o sexo aconteceu?
né? E eu vou dizer para vocês, olha, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, porque André Luiz ainda vai consolidar uma situação conosco, quer dizer, olha, é preciso perceber que estende-se uma necessidade do corpo mental em seu condicionamento e exteriorização no meio terrestre. Então, quando esse campo lindo, maravilhoso, que todos nós compreendemos lá da Gênese, né? Do texto sagrado, o sopro da vida que Deus nos deu, ou seja, o princípio inteligente que nos fez manifestar, ele passou por diversos processos de condicionamento. E no livrinho que tem Universo e Vida, nós vamos observar como o princípio inteligente ele vai passando por diversos reinos que não é a nossa casa agora. Eu estou trazendo para a gente perceber como que isso se corporifica, para que nós possamos dar valor ao corpo físico, mas também entender a importância do processo do crescimento no campo do perispírito e do campo espiritual e do campo físico para o sexo. Por quê? Pasme, pensar na situação evolutiva do sexo é importante? É. Porque tudo que nós conseguimos manifestar, né, ele é obra da criação. E esse composto que a gente chama de sexo, que muitas das vezes nós apenas olhamos, a mulher sexualizada, o homem sexualizado, e nós fazemos pouco caso, ele é um processo muitíssimo integrado à obra da criação. E André Luiz começa, então, a fazer uma reflexão conosco. Como assim iniciou o direcionamento ou a direção ao sexo? Como é que isso veio acontecer? Quais são as situações que estão postas? E André repõe. Os princípios espirituais, eles passam, portanto, a verificar na construção eterna do nosso crescimento espiritual essa energia que trazia consigo dois elementos fundamentais, que André chamou de teor de força. Dois teores de força que muitas das vezes nós não conseguimos expressar melhor do que dizer que nós temos um teor de força ativo e um teor de força passiva. E esses dois elementos, eles congregados, portanto, formam um direcionamento ou uma diferenciação em relação ao sexo. Porque aí a gente sempre diz assim, o lado mais ativo, ele é o masculino, e o lado mais passivo, ele é o feminino. E eu diria, eu espero que tenha homens e mulheres, não só mulheres, mas homens e mulheres nessa sala, corporificados nesses dois campos, para dizer, somos esse composto feminino e masculino. Em horas, ativamos a nossa força magnética, né? E nessa ativação da força magnética mais vibrante, nós chamamos a força masculina o nosso divino masculino. E quando vibramos também para a força magnética mais passiva, mais compreensiva, nós damos conta do nosso divino feminino. E eu ontem dizia, no momento de conversa com o nosso grupo, que nós precisamos querer viver a vida feminina nessa indumentária feminina que trouxemos, porque ela é muito importante para entendermos algumas energias que precisamos, nesse campo que nós nos encontramos, essa indumentária feminina, adquirir. A ternura, o homem não tem ternura? Tem. Não tem nada a ver masculino ou feminino, mas é como a energia se apresenta. A energia mais terna, ela, entre aspas, a gente vai pensando como se fosse uma energia mais passiva, né? Ela é mais dada
a esse movimento de candura, de cuidados, de acolhimento. Ai, Jorge, mas um homem não tem acolhimento? Opa, tem sim. Nossa, conheço amigos e colegas, inclusive algumas pessoas bem próximas, são homens maravilhosos, que têm acolhimentos maravilhosos. Mas isso não tem nada a ver com a questão se é feminino ou se é masculino, porque nós temos essa energia. E tem mulheres muito ativas, tem mulheres que, peraí, eu não sou essa de ficar sentada aí como se fosse uma donzela desprotegida, eu sou uma mulher que eu sou ativa. Então, olha, eu estou aqui na frente de uma e ela está justamente gritando, dizendo eu sou assim. Então, e é aí que ele está, nesse direcionamento do sexo, André Luiz vai apresentando os dois lados e a gente vai conduzindo a nossa energia, nosso divino masculino e nosso divino feminino, e vamos acolhendo essas duas energias que são tão nossas. André Luiz vai dizendo, a formação do sexo, ou dos órgãos masculino e feminino, que culminaram morfologicamente nas províncias genésicas. Então, percebam, a existência do órgão chamado pênis e a existência do órgão chamado vagina, portanto, um representante masculino e um representante feminino, no que diz respeito aos órgãos masculino e feminino, ele foi um crescimento, uma culminância morfogenética, foi modificando, criando moldes para esse aparecimento genésico que nós, então, colocamos nesses dois órgãos tão nossos. E André Luiz, ele me levou a um estudo muito bonito, porque muito cuidadoso no estudo da biologia, né, do trânsito da biologia com a vida. André nos silenciava um pouquinho a mente e dizia, escuta, você não vai observar o que hoje se tem de movimento, de crescimento, para o entendimento de muitos tempos atrás? E não é que eu fui atrás, gente. Foi um pensamento rápido que veio, o pessoal chama isso de... nem me lembro, mas se alguém lembrar aí, avisa. Alguém está chamando de déjà vu. Mas também tem alguns que chamam isso de momentos em que você tem uma intuição. Acendeu um eureka. Aí eu fui fazer a pesquisa. E é uma pesquisa, e depois, por favor, entrem no site da universidade, eu acho que é a USP ou é a PUC, eu não me lembro agora, né, mas é a Universidade de São Paulo, é USP. Tá? A Universidade de São Paulo, houve uma pesquisa que a moça foi pesquisar, não só ela, é uma equipe gigantesca envolvendo a Universidade de São Paulo com outras universidades de outros países, catalogando uma série de plantas, e André Luiz mergulha nesse universo. Mas hoje, quando eu digo hoje, eu digo esse momento agora de nova descoberta, refaz o caminho do André Luiz. E o estudo traz uma afirmação. A flor hermafrodita. O estudo mostra que a primeira flor era bissexual. Bem, mas eu preciso que vocês mesmos possam ir e observar o que os pesquisadores estão dizendo, coisas que conseguiram catalogar. É como se fizesse uma ancestralidade da primeira flor e trouxesse mais de 140 mil anos de experiências em que a vida ela foi se processando, se modificando e se refazendo. Isso é para você começar a perceber o que André Luiz está dizendo, ou que disse lá em 1958, 56, se não me engano, os primeiros lançamentos desse estudo, e as revelações que nós estamos trazendo hoje, né, na nossa
na nossa ciência e está comprovando. E André Luiz, eu acho que nesse sentido estamos satisfeitos, né? Trabalhando com a flora da biologia e fazendo toda essa repercussão para pensar o sexo e o corpo espiritual para o nosso entendimento. E o André Luiz, então, ele vai nos trazer 8 perspectivas nesse estudo sobre o sexo e corpo espiritual, em que em cada um desses movimentos ele vai nos dando a possibilidade de nos aprofundar no ser que somos nós, na razão de ser, desde que o princípio inteligente ganhou do seu Criador o sopro da vida, e esse sopro da vida se fez. E cada um de nós somos justamente isso, esse sopro maravilhoso. Temos um corpo hoje morfogenético ou morfologicamente formado, mas que esse corpo ele tem bilhões de anos. E que o nosso movimento celular, ele foi sendo trazido para o nosso campo físico até se formar. Evidentemente que eu poderia estar falando de uma outra forma e ter dito, olha, o homem apareceu e foi assim, no estalir de dedos. Mas André Luiz, ele vai nos dando, nos fazendo compreender. E por que esse estudo, e por que esse movimento é importante dentro de um processo de tratamento do Centro Espírita Amor e Caridade? Para valorizar a vida, para valorizar cada pensamento e cada movimento que nós podemos fazer, porque um pensamento nosso, ele movimenta ou ele traz a roupagem de vários sentimentos do nosso modo de sentir, que mexe com as nossas células. E o nosso mundo, sendo trazido de uma forma diferente para nós, manifesta-se de uma forma diferente quando nós entendemos no nosso processo de tratamento espiritual, quando nós reaprendemos a olhar para nós com dignidade de sermos aquele filhos e filhas do Pai, criadas na imensidão de uma energia tão sutil, uma energia tão pura, tão delicada, que André Luiz vai trazendo e vai nos mostrando a importância de nos sentir hoje capazes de olhar o passado e esse passado ele ser significativo para o nosso processo de todas as nossas curas, no momento em que nós conseguimos olhar para o nosso corpo. Então, André Luiz parte lá do hermafroditismo e unissexualidade até chegar nas enfermidades do instinto sexual. Então, é um caminho que eu vou fazer conosco, não vai custar muito, mas é muito interessante nós começarmos a perceber o quanto que, muitas das vezes, nós paramos energeticamente um campo de criação em nós, porque entendemos que o sexo é um ato em si e que ele termina na hora que alguém sai da cama, porque tem que haver 2. Mas o ato do crescimento, o ato da criação, que vem da vibração do sexo, ela é apenas uma energia criadora. E como uma energia criadora, André Luiz vai fazendo 2 movimentos conosco, a partir de então. Vai trazendo o hermafroditismo e o unissexualismo e apresenta, nesses primeiros momentos, aquilo que ele era melhor, né? O trato que ele tem com a biologia. E começa, então, a nos mostrar a questão das flores e como essas flores, em um determinado momento, pasmem, essas flores existem nos nossos jardins, quem tiver jardim. Quem não tiver, mas dá uma procurada. São flores que carregam em si o polo que traz vida. E que isso é magnetismo do nosso próprio crescimento planetário. E ele parte no estudo da biologia
no estudo da bioexistência da vida, nos mostrando gradativamente como princípio inteligente que habitou em diversos movimentos, chegou a um momento de, como diz na doutrina espírita, desenvolvimento da razão. E é quando nós estamos no processo de desenvolvimento da razão, olhem-se no espelho, por favor. Quem tiver um espelho aí, rapidinho dá uma olhada. Eu estou me olhando aqui, eu não estou me vendo direito, mas enfim. O fato é que esse espelho que nós podemos refletir a nossa imagem, ou então um olho para o outro. Eu estou aqui com uma pessoa, vocês todos estão aqui comigo, mas corporificada só tem uma pessoa. Eu estou olhando para essa pessoa, né, e eu estou vendo todo um processo de crescimento celular, todo um cuidado do movimento de criação da vida, desde o embrionário até chegar aqui, a perfeição de cabelos tão lindos, né? De um rosto tão sereno, de um formato de vida tão sensível. E a gente começa a perceber o quanto que é belo a nossa existência, o quanto que nós poderíamos estar sempre sendo gratos só pelo fato de termos passado por zilhões de movimentos, um aprendizado recíproco. Em todos eles nós fizemos um aprendizado. Então, esse campo bioespiritual, esse campo psicossomático que nos representa, ele é milhões e milhões de anos. Creiamos, precisamos entender o motivo por que a felicidade deveria sempre estar brotando de nossas vidas, no nosso íntimo, porque nós temos raízes, porque nós temos ancestralidade, e essa ancestralidade está no Pai. E André Luiz traz um outro elemento para nós, que é o hermafroditismo potencial. E olha, esse foi engraçado. Ele apresenta um sapo quando ele trabalha com essa descrição. E ele diz que o sapinho, no momento de adulto, ele carrega na região dos testículos também, a possibilidade, olha só, a possibilidade de acréscimo de um útero. E ele, a partir daí, tem o seu próprio campo de vibração em si. E eu fui procurar. E não é que é. O sapo, em alguns momentos, a gente tem, inclusive o papai tinha uma brincadeira chata em dizer como que os sapos acasalavam, um monte de coisa, mas André Luiz, ele faz uma explicação e mostra que nós temos nesse animalzinho uma potencialidade de estar com os dois elementos ao mesmo tempo. Vejam que isso André Luiz buscou e fez o entendimento lá na biologia das plantas, no trabalho com a vida no planeta, analisando as plantas. André Luiz está no plano espiritual, mas era um exímio cuidador da proposta biológica, de entender bactérias, de entender quando estava aqui. Conta Chico que, enquanto médico, foi um exímio cientista, cuidador desse universo. E ele nos mostra as duas coisas. Vejam como que ele traça o campo de entendimento para a gente perceber. Nós estamos saindo do movimento ancestral ligado à natureza das plantas, e estamos passando para uma outra natureza que é animalizada. Nosso sapinho. Muitas das vezes eu chamo alguém correndo, vem lá em casa, tira o sapo porque eu quero entrar para tomar banho, e às vezes o sapo está lá dentro do banheiro. E eu não, mas enfim. E André Luiz vai mostrando a potencialidade, e aí vai nos trazendo a ideia
que é a primeira essência dos vertebrados e que começa também ainda nesse fio condutor de aprendizado. E, mais uma vez, ele vai nos fazendo lembrar que esses órgãos que nós consumimos hoje como completos e que muitas vezes nós não damos muita atenção, a gente aniquila alguma parte do nosso corpo, nem dá para perceber o tanto de tempo. Por isso, no tratamento espiritual, a importância de nós entendermos que nós não somos um composto apenas físico. Eu olho para você, posso desprezar. Eu olho para o meu corpo, posso desprezar o meu corpo. Eu estou desprezando momentos significativos de crescimento, de milênios que eu tive nesse crescimento do que fora o sopro divino, quando a gente pode compreender esse sopro divino como o princípio inteligente nessa sua viagem para mais de ser planetária. É uma viagem de mundos, de entrar e sair de aprendizado. E ele vai dizer, não é só a configuração das glândulas sexuais que se mostra o biopotencial. Todo o cosmos, olha que coisa linda que ele vai trazer para a gente. Todo o cosmos é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Então, ele já está nos fazendo uma referência muito clara da importância de perceber esse nosso processo de crescimento. Está aí o motivo pelo qual nós não podemos mais apenas, no processo de tratamento espiritual, estar nos vendo, não, eu estou com dor de cabeça, eu estou com os pés inchados. Gente, vou tomar uma água que alguém me pediu para tomar. Muito obrigada. Eu aposto como ela está querendo que eu cale a boca, mas não vai ser possível. Estou aqui cheia das experiências doidas para passar para vocês. E eu gostaria que depois, se alguém quisesse, a gente pode fazer uma roda de conversa sobre essa situação. E André Luiz vai nos fazendo perceber que nessa potencialidade do organismo vivo, já tendo toda essa peculiaridade dos vertebrados, nós vamos, então, no princípio de crescimento, e que, quando a gente olha para... Vocês estão me vendo, né? E eu não estou vendo vocês, mas, enfim. Vocês olham para mim, vocês estão olhando para um campo energético circundado de vibrações e ondas magnéticas que interagiram no formato celular, morfologicamente falando, e que deu a esse corpo a visibilidade que o meu espírito precisava para habitar neste planeta e também para manifestar na fala, na vida do tato, na audição, na forma de ver. Então, quando nós estamos vendo por uma responsabilidade de zilhões de células que foram crescendo ao longo do tempo. Então, não, de maneira nenhuma, desfaça dos seus olhos, desfaça do... Aliás, eu também não posso me desfazer dos meus olhos, do meu corpo, porque eu fiquei com raiva. Né? Vamos ficar, vamos como é que é o nome que diz? Rodar a baiana, roda, diz um monte de coisa, diz o que você quiser, mas depois centra, conversa com você, conversemos com as nossas células e vamos nos reajustar. Vamos reajustar nesse campo magnético, porque é nosso. Nós vivemos nessa vibração no campo planetário. Aí André Luiz chega, então, e nos comunica a ação dos hormônios. E aí nós temos a vibração feminina, ou o divino feminino, e o divino masculino. Ambos fazendo parte de um processo de criação espiritual
em um processo de criação psicofísico, ó, de milhões, de milhares, enfim, de vários anos. E, às vezes, em função de um desregramento, de uma situação que a gente passou, nós acabamos por danificar órgãos tão importantes. E aí eu quero fazer só uma vírgulazinha, nem sei que horas que é, mas eu espero que a minha coordenadora me dê a oportunidade de terminar, que eu quero fazer uma vírgula para dizer, eu fui reaprendendo a existência, o movimento da importância da vida, depois que eu tive quase uma vida ceifada. E às vezes nós queremos chegar a isso, e nós não precisamos danificar células que foram criadas com muitíssimo carinho, que foram um aprendizado ao longo da nossa existência. E André Luiz vai nos fazendo entender, então, que há os recursos da reprodução como uma engrenagem. Eu estou pensando agora a análise do sexo e do corpo espiritual. Os recursos da reprodução como engrenagem, nós poderíamos dizer a existência de um momento de ligação entre um homem e uma mulher para que houvesse a oportunidade de um nascedor, uma outra vida se faz. Então, o que é o sexo na realidade? É energia criadora. É uma energia que faz parte de uma engrenagem, que é uma engrenagem da vida do planeta. Não é feio, não tem nada de ridículo. Ao contrário, o sexo é algo que impulsiona, enquanto energia, ao crescimento de vibrações magnéticas que faz pulsar o diferente. É em função desse movimento que nós temos vida, é em função desse movimento que nós temos ânimo. E muitas das vezes nós queremos bloquear, porque não, eu não posso sentir, isso é um impulso sexual, isso é um impulso de vida. Simples, simples assim, impulso chamado vida. Caso contrário, eu não estaria aqui e nenhum de nós estaríamos aqui. Há um impulso da vida que começou lá atrás, um sopro divino pelo texto bíblico. E é uma representação desse crescimento do nosso campo do princípio inteligente. Então, vamos voltar ao esse momento. E André Luiz vai nos mostrando, de certa forma, esse simbolismo e a importância da gente entender. Ele diz, espíritos em evolução se valem da plasmagem das formas físicas. Espíritos em evolução se valem para a plasmagem das formas físicas. Então, de onde você veio, de onde eu vim, qual é o nosso campo morfogenético, qual é o nosso campo, a nossa forma, é aquilo que Jesus nos fez refletir. O Espírito sopra onde quer, porque o Espírito está livre. O que pai e mãe nos permite vibrar no corpo físico, o espírito, é da carne. Então, o que veio da carne é carne. Mas o que veio do espírito sopra em diversos outros lugares. E apenas é um movimento das energias em que se mostra a potencialidade que o campo magnético resplandece nesse ponto de vista, ou nesse pensamento, que é pensar as questões relacionadas ao sexo. E ele vai falando, as glândulas sexuais e os hormônios exibem efeitos relativamente específicos.
evidente, né? As atrações que existem entre homens e mulheres, entre pessoas, né, que se amam, importando lá a sua ideia, o seu direcionamento, seu pensamento sexual do ponto de vista físico, né, André Luiz vai nos fazendo, ou nos trazendo uma oportunidade de reconhecer que essas glândulas sexuais, né, que secretam os hormônios, eles têm efeitos relativamente específicos ao homem e à mulher, as vibrações do encontro. E eu sempre digo, mulheres, existem feromônios sendo colocados a nível do lugar onde você está. Mas quem exibe esse feromônio? Nós, mulheres. Como é que acontece em relação a esse feromônio aos homens? Faro. E de acordo com o que nós estamos vibrando, o nosso feromônio será A ou B. Mas André Luiz, ele é bem mais específico do que eu estou querendo realizar. E ele diz assim, os ovários e os hormônios femininos, eles perpassam por uma lógica de pensar que existe do outro lado, na mesma proporção que o feminino, os testículos e os hormônios que são do lado masculino. E a gente lembrar, vocês lembram que eu disse que nós temos a energia feminina, a energia, o divino masculino e o divino feminino, mas enquanto energia. E aqui, André Luiz já está nos fazendo compreender. E ele abre, então, um elo de possibilidades para que nós possamos entender que a ação sexual específica do testículo ou do ovário, né, ele se apreende pelo fato, é apenas isso. No campo físico, é tão só a situação dos testículos e a situação do ovário. Se nós danificarmos o ovário, e aí eu digo isso por mim, né, quando eu fui diagnosticada com câncer de útero, foi um dano que fui causando ao longo da minha vida. Eu não sei psiquicamente, se vocês me perguntarem, mas como é que isso aconteceu? Você não entendeu? Você não sabe da vibração da energia? Sei, mas quando dos nossos comportamentos mentais e os meus anteriores, eu não sabia, não tinha bem o entendimento. Hoje eu tenho, hoje eu cuido, né? 20 anos, 20 e poucos anos se passaram desde o diagnóstico, mas eu tive outros elementos que me deram a condição de pensar de maneira diferente sobre as células que faziam parte do meu corpo. E ele vai dizer, olha, a gônada, refletindo os estados da mente, herdeira direta de experiências inumeráveis. Então, quando a gente pensa nos testículos e no ovário, não, são só, né, são elementos da ação sexual. Não são simplesmente. Eles fazem parte de um processo criador que a nossa mente, o nosso estágio mental, a partir do momento em que saímos naquele sopro divino para a vida, nós fomos passando por várias experiências até chegar a esse movimento que nós entendemos pela vibração do homem e da mulher. E André Luiz, então, nos chama a esse processo de pensar, mas qual é a origem do instinto sexual? Qual seria a possibilidade da gente pensar a sede real do sexo? Onde estaria no nosso campo magnético? Onde se acha essa situação? Ele diz, na indumentária física ou no veículo físico, né? Mas também ela é uma entidade espiritual vejam, em sua estrutura mais complexa. Então, um ensejo, um instinto sexual que, no primeiro momento, a gente diz assim,
Ah, é um trânsito direto apenas de uma ligação química entre um homem e uma mulher. Não. Essa, segundo André Luiz, tá, gente? Se eu estou fofocando aqui, mas a minha fofoca tem base, né? Minha fofoca está baseada nos textos de André Luiz. E ele diz, olha, esse trânsito, essa transitoriedade que nós vamos ter no composto da expressão dos diversos tempos que vai se constituindo ou foi se constituindo esse veículo físico que aparece para nós hoje nessa possibilidade da complexidade da entidade espiritual que também somos, ele faz parte de agrupamentos de mônadas celestes, ó, de muito tempo. E André vai dizendo, reflete, né? Você teve um apelo sexual por alguém, eu entro em desespero, eu tenho que puxar o cabelo, eu tenho que me descabelar, porque isso não é possível, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós tivemos apenas um roupante energético daquele momento, que, de acordo com a nossa mente, pode ser uma coisa que venha acelerar processos diferenciados de dor, como pode ser algo que você olhe para a situação e diga, Senhor, muito obrigado por me fazer sentir a vibração da vida e por estar muito bem, obrigada, harmonizado nos seus vários campos físicos, psíquicos e espirituais, você não vai passar por nenhuma dificuldade de sair desesperada para fazer, ou desesperado para fazer não sei o quê. Não precisa, porque esse instinto, essa vibração é de origem energética positiva, para dizer, colega, nós estamos vivos, né? E por estarmos vivos, esse caminho que a criatura transitou durante muito tempo, eles passam por diversas situações. Então, nós estamos reunidos magneticamente em diversas outras obras de múltiplas regiões evolutivas. Mas, quando lemos o texto do André Luiz, só paramos, nossa, André está falando da origem do instinto sexual. É apenas o magnetismo energético, é como se fosse um start de energia. É fácil. Quer ver? Tem uma tomada aí do lado? Coloca um pouquinho d'água e dá um choque no dedo. Pronto, passou um efeito eletromagnético. E esse efeito eletromagnético também, ele faz parte quando você sente alguma coisa assim. Nossa, você simplesmente sentiu algo. E se tiver tranquilidade, calma, essa vibração vai ser simplesmente como a André Luiz falou, é vibração. Então, o sexo é, portanto, um material mental em seus diversos impulsos e manifestações, transcendente e que faz parte de qualquer impositivo, né, da forma de se expressar ou da forma que se expressa na vida física ou na vida espiritual. Um outro elemento que o André vai trazer é a evolução do amor, para a gente perceber que tudo está partindo desse campo espiritual, que quando nós, no processo de tratamento de autocura, nós conseguimos nos perceber para além do corpo físico, nós vamos interagindo com esse campo espiritual e vamos entendendo que precisamos compreender o nosso estágio evolutivo de vida. E aí ele vai falar da evolução do amor, né? E ele faz o dilatamento desde o princípio do afastamento da animalidade até chegar nessa transição ou integração da humanidade. E quando nós chegamos nesse fluxo do amor, nesse processo evolutivo, em que o amor vai assumir dimensões mais elevadas, para alguns espíritos superiores, já não mais existe a necessidade do sexo, do ato sexual em si.
Às vezes as pessoas têm uma série de... Ai, mas aí os espíritos fazem sexo, não fazem sexo, isso, aquilo. Há um crescimento evolutivo de entender como se anima essa energia no campo vibracional. Algumas pessoas, no campo físico, já teve estudos, já tem entendimento. Mas eu gosto sempre de falar um pouquinho de um colega que passou pela gente, que deixou esse livro na manifestação física, que foi Chico, que sublimou essa energia sexual, sem se desorientar, sem sair do seu prumo, simplesmente porque entendeu que, para além da vida física, existe todo esse campo espiritual que precisa ser levado a sério, ser entendido, e não necessariamente pensar que a humanidade está perdida porque as pessoas não tiveram ainda um tino de compreender a sua sexualidade. Existe tudo uma coisa chamada tempo de maturação. Se ainda entre nós habita o desvairo da emoção sexual, é porque no nosso campo de vibração, essa energia, eu não vou falar de doação não, tá? Essa energia ainda precisa ser compreendida, porque ela é esse fruto, essa atmosfera lógica do amor. Aí ele diz assim, olha, nos espíritos mais elevados, elas se expressam na forma de sentimento, são esferas evoluídas, né? E nessas esferas, aprende-se que essa energia, ela é uma energia de vibração para a vida. E na situação outra, quando anima apenas a emotividade, em que a razão enlouquecida pela emotividade tem que ter aquele objeto do seu desejo sexual, ele diz: o amor queima. E eu vivi, gente, essa parte. Quer dizer, eu acho que eu melhorei. Porque ainda André Luiz, por mais que ele não diga a palavra ciúmes, mas é ela que está ali no nosso interior, queimando, né, nos tirando. E aí ele diz, olha, calma, a energia natural do sexo, ela gera uma carga magnética em todos os seres, do Papa ao bebê que está no ventre da mãe. É animado por esse campo magnético. E aí ele vai falar da distonia, de algumas distonias em função dessa ideia do processo evolutivo do amor. Não é que o amor é desregrado, não é que invalidam os campos de sensações da alma, mas todas as vezes que há um descontrole, né, André Luiz vai apresentando para nós que é preciso entender que semelhante energia que efetua campos magnéticos do amor, ela também, sem ter a grandeza e o entendimento dela, ela também traz um princípio destruidor. Porque às vezes eu digo, eu amo em desespero, e se eu não tiver aquele objeto do meu desejo, eu vou, e aí a gente diz um monte de coisa desnecessária. E André Luiz vai trazer isso do ponto de vista do crescimento cultural das sociedades. Né? Eita, estou mostrando ali o horário, verdade. Das sociedades, que ele vai falar da poligamia e da monogamia. E nesse processo, ele também vai trazendo e nos fazendo compreender que há plenitudes, há momentos em que é preciso compreender essa unidade do sexo e o corpo espiritual, no sentido de que o que seria a poligamia, o que seria a monogamia. E eu não vou entrar nesse mérito, se está certo ou se está errado, mas nós temos um composto cultural, né,
e que André Luiz está trazendo para além da situação cultural em que nós vivenciamos essa situação. E ele vai dizer, olha, a monogamia é um clima espontâneo do ser humano, é a busca pelo outro. A gente chama de alma gêmea, né? Eu chamo de alma gêmula, alguns chamam de alma que gemem juntos. Há uma procura, e os campos de mônadas, eles fazem isso, nos vão dando a oportunidade de agregar com outros. E o André Luiz vai trazer o alimento espiritual também em função desse combustível do sexo, que é, ele vai dizendo que são consórcio de infinitas gradações do plano terrestre e do plano espiritual. Ou seja, vai nos mostrando como que, às vezes, uma situação que a gente olha é um sexo desregrado, mas ali tem um alimento, né? E aí eu quero chamar a atenção, porque a André Luiz chama a atenção disso em outro local. Quando você faz um sexo em que o amor está no epicentro dessa unidade, a espiritualidade vem e imanta e acolhe e faz uma proteção para que não haja nenhuma energia sugadora desse universo. E, ao contrário, também é a mesma coisa, né? Quando o sexo é feito apenas para o atendimento da nossa animalidade, ele vai nos dando um outro tipo de alimento. E só para finalizar, André Luiz chega ao último topo, Jesus. Aqui as enfermidades do instinto sexual. E André Luiz coloca desde o princípio que está aqui, ó, no nosso crescimento mental, está no nosso amadurecimento mental. É por isso que vem a doutrina espírita, o tratamento espiritual, a autocura, para nos fazer entender a importância de compreender as cargas magnéticas do estímulo acumulado e, de certa forma, o desdobramento na personalidade. Quando nós temos uma carga magnética de instintos sexuais que estão acumulados há muito tempo, né, e um desregramento de personalidade, nós entramos num estágio assim, nossa, ai, e alguns médicos dizem, tem algumas palavras que os médicos dizem, essa mulher está desse jeito, ou esse homem está daquela maneira, mas na realidade é uma distonia que acontece aqui, porque André Luiz vai nos fazendo perceber que o sexo, ele não está nem no pênis e nem na vagina, nem no clítoris, e nem naquela partezinha onde todo mundo coloca para a gente, né? Se apontar no ponto G, no ponto S, no ponto T, se tiver equilíbrio mental, o ponto G, o S, o T, o H, eles não vão funcionar. Por quê? Porque a situação da energia sexual é uma energia de vida, né, de aprimoramento. Aí ele diz, uma outra enfermidade do instinto sexual, a falta, né, a falta do sólido socorro íntimo. Porque eu preciso gostar de mim para que eu não me faça um desvario do meu processo, do meu projeto sexual. Não. Aí ele diz, olha, é importante não fazer nenhuma adulteração das nossas faculdades. E é muito importante cuidar para a gente não ficar vacilando no nosso discernimento. O André Luiz vai nos mostrando, olha, cresce, que essa coisa do sexo é simplesmente algo maravilhoso que faz parte da vida. Aí ele diz, um outro ponto, ele diz que a criatura lesada em seu equilíbrio sexual, ela costuma, né, entregar-se à rebelião e à loucura, em síndromes espirituais terríveis. Daí a importância, no processo de tratamento, nós entendermos
de onde vêm as nossas ânsias, as nossas formas, muitas das vezes, de nos desequilibrarmos. Bom, de quem é a energia sexual? É dos espíritos ou é nossa? É nossa. Então, amados, beijo. E se vocês quiserem um momento da gente conversar sobre, eu me coloco à disposição da comunidade. Tá bom? Gratidão. Minha coordenadora, mil desculpas por ter passado o tempo. Imagina, já ia convidar a Georgia para dar as outras 3 palestras que fazem parte dessa temática de sexo, corpo espiritual e evolução. Então, sinta-se convidada, Jorge, porque é um tema bem complexo, né? E como a Georgia já tem essa bagagem aí na doutrina a long time, então a gente vai amadurecer essa ideia até quinta-feira que vem, tá, Jorge? Tá bom, senhora. Tá bom? Vai ter que fazer... Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque daí a gente pode passar para a parte da meditação e do passe, né? A Jailce pergunta aqui, ó, Jorge, em qual momento histórico, cultural, social foi colocada essa crença de que o sexo é algo promíscuo, sujo? Teu microfone, Jorge. É bem interessante essa pergunta e daria bem uma outra palestra para a gente discutir. Mas se nós formos pegar o texto bíblico e bem antes dele, num processo de crescimento da nossa organização humanoide, ou seja, no momento em que nós estávamos nos agrupando, organizando a nossa vida, principalmente quando temos ali a ideia do crescimento civilizatório, entre aspas, de civilização, então tudo aquilo que nós não queríamos mais ver no nosso dia a dia, nós colocamos como sendo pecaminoso. A Estela de Hammurabi, ela já faz uma referência sobre situações de mulheres, né, que adulteravam durante o processo do casamento ou a situação de viver em sociedade lá nas comunidades egípcias, quando também tinham situações diferenciadas envolvendo a questão do sexo. Mas como a Hammurabi é quase na mesma direção do tempo dos colegas egípcios, eu quero falar da Estela de Hammurabi, porque é uma da parte das histórias que a gente nem tem, quase não tem noção, ninguém consegue perceber muito bem. Mas as escritas que vêm desde a antiguidade do crescente fértil, ela nos faz perceber o quanto que a ideia da promiscuidade já estava na antiguidade. Passamos, então, para o texto bíblico, na referência de perceber a unicidade, né? E esse processo da unicidade, ele nos dá a possibilidade de perceber o que seria o casamento, o que seria a mulher, o que seria o homem. Nós tivemos ali, na organização do texto bíblico, também já colocado que o sexo seria uma promiscuidade. E aí você tem a ideia de prostituição, de uma série de coisas, bem antes desse momento agora. Mas o fato é que, na maioria das vezes, o complexo de vivência no movimento físico, no tangível, nos leva a um processo de incompreensão do nosso processos espirituais, que já passamos vários outros movimentos, e com esses outros movimentos anteriores, que nós não vamos dando conta, nós vamos deixando de perceber que processo de promiscuidade, ele não está apenas se eu valorizo ou não o sexo, ele está aqui. Porque às vezes eu não estou fazendo sexo com ninguém e a minha cabeça está mais povoada de sexualidade, sexo e energias sexuais me contaminando
e também me sugando do que uma pessoa que muitas vezes está lá, foi lá, fez o sexo, vive com o marido bem, ou vive com a esposa, ou com o companheiro, com a companheira bem, e então estão livres dessa agonia sexual, do que às vezes nós que achamos que não, e nós estamos com a nossa cabeça pulverizada, tá? Então é mais uma casa mental. Bem, tem alguém aqui me dizendo que o tempo já era. Mas a gente deixa para a próxima. Tranquilo, obrigada, Jorge. Então, essa oportunidade. Obrigadão, viu, Jorge? Valeu mesmo. Eu vou passar, então, para a parte do passe, né? E vou convidar a nossa irmã Jailce para fazer a nossa meditação durante o passe. Gratidão, Jorge, pela resposta. Você vai colocar música? Vamos respirar fundo. Aproveitar esse momento para observar, relaxar. Vamos vibrar positivo. Vamos mandar tudo de positivo para nossas células. Vamos dar tempo para elas relaxar. Respira bem fundo, puxa o ar devagar. Solta. Agora a gente vai visualizar um monte. Uma montanha linda. É tarde. E o sol está indo embora. O sol ainda está um pouquinho quente. E a gente vai sentindo o restinho dos raios de sol. Ele vai baixando devagarzinho. Vai tentando se esconder. E os raios de sol estão lá. Tentando iluminar o dia. Tentando iluminar você. Ele é lindo. E mesmo atrás da montanha, ele continua brilhando. E te passando toda a energia. Vamos sentir os raios de sol na nossa pele. Vamos respirar fundo, bem fundo. Para sentir esse raio na nossa pele. Continue observando o sol, sumindo no seu olhar, enquanto a noite aparece. Uma noite linda, cheia de estrelas. Uma estrela mais linda do que a outra. E aparece uma mais brilhante. Bem brilhante. Ela vai se aproximando da gente. Se aproxima. Vem para mais perto. E de repente você sente uma energia espetacular. Uma energia maravilhosa. Essa estrela vem chegando pertinho da gente. Quando ela chega mais próximo, você consegue ver. Você consegue ver uma imagem linda. De repente você percebe que não é uma estrela. Você percebe que é uma luz muito maior. É uma luz que se parece com um corpo. E você consegue ver muito mais através dessa luz. Você consegue sentir uma energia. Essa energia vem chegando pertinho de você. E você sente e vê que é Jesus. Jesus de braços abertos para abraçar você. Ele te abraça e você sente. Você sente toda essa energia maravilhosa passando por você.
Essa energia vai chegando em todas as suas células. Ela te serve de sangue. Ela vai te renovando. E Deus está ali te abraçando. Ele te abraça tão forte que ele funde-se em você. Você nesse momento é luz. Nós somos luz. E a gente vai sentindo essa energia maravilhosa que Jesus passa pra gente. Você não quer sair dali. É uma energia maravilhosa. Você respira fundo e sente ele se afastar e deixar toda essa energia dentro de você. Ela tem um perfume maravilhoso de flores. Ela tem uma energia maravilhosa. E mesmo ele se afastando, a essência ficou toda em você. Você vai ficando e descobrindo que você também é pura energia. Respira fundo. Tente deixar o ar. Tente deixar a energia fluir no seu corpo. Essa energia tira todas as dores. Essa energia te deixa relaxado. Essa energia vai te fazer dormir. Dormir conscientemente. Para que amanhã você levante com vontade. Você levante mais energizado ainda. Respire fundo e vá sentindo a energia. Quem quiser, pode ir voltando devagar, sentindo essa energia maravilhosa. Vá voltando devagar. Quem quiser abrir os olhos, fique à vontade. Quem não quiser, continue como está, carregando toda essa energia. Obrigada, meus amigos, pela oportunidade. Obrigada, Jailce. Nós do Centro Espírita Amor e Caridade desejamos uma ótima noite para todos, agradecendo a participação de cada um de vocês. Boa noite, fiquem com Deus.